A presença do Senhor. Pessoal, sou Marcelo Miguel, como muitos devem saber, quem me segue sabe que eu sou cristão. E para quem é da antiga me conhece, sabe que eu amo a presença de Deus, assim, acima de tudo. Estar com Ele, né? E eu já cacei Ele em vários lugares. Eu ia, tipo, aquele livro Caçadores de Deus, onde a presença dele estava, eu queria estar, né? Eu suspeitava que ela estaria lá e eu ia lá. Hoje tem um movimento chamado worship, que nada mais é do que adoração. Quando eu era mais novo, né, anos 2000 e pra lá, meu encontro com Jesus foi em 2002, 2003, por aí, assim, legal, aquele encontro de verdade. Então eu conheci a adoração a Cristo. E nessa época tava tudo espalhafatoso, sabe? As músicas estavam muito cheias, muitas notas, muitas técnicas vocais, assim, eu tô falando que nada disso é errado, mas eu sei que nós devemos dar o melhor para Deus. Mas será que o melhor para Deus está na técnica ou está no coração? Eu quero dizer, na intenção. Ou porque você fez aquele melisma na sua voz, naquele momento ali. No trecho que vocês vão ver, de alguns, eu tocando aqui com umas notas, eu escolhi 2 notas, Sol e Dó. Sol e Dó. Dó, tônica, Sol. Quem não sabe a tônica, a nota predominante. Eu botei o pad de fundo. E muitos pensam que isso é da agora. E muitos falam que isso está sendo como manipulação. Eu digo a vocês, muitos usam de manipulação mesmo. Usam porque dá pra ver. Como os corinhos de fogo, que quando começava
Deixa eu ver se eu vejo um homem de branco dentro da congregação. Vejo um homem de branco com um cântaro na mão. Ele quer te dar água. Então, eu vi que realmente eu toquei muito tempo na igreja pentecostal e eu vi aqui quando eu fazia isso aqui, ó. Vou passar uma água aqui. Eu senti que o humor mexia com as emoções da pessoa, mas eu fazia isso de propósito. Porque eu vi que as pessoas estavam querendo isso. Elas estavam querendo aquilo ali. Ou a movimentação pentecostal. Fora que eu estava sendo pago pela igreja. E aquilo dali eu vi, rapaz, isso daqui tem um poder enorme. Realmente a gente consegue manipular. Porque eu seguia, né, o que o pregador falava. E depois quando ele, né, aquelas pregações mais pesadas. O pregador, ainda mais aqueles que cantavam, já sacava. Então ele aproveitava o gancho. Então tinha uma manipulação ali. E aí as pessoas começavam a rodar do nada. Começavam a fazer coisas assim. Quem viveu esse movimento vive até hoje, sabe como é que é. Então o movimento worship também faz isso. Hoje estão usando muito harmonias menores também. Começa assim, né? Normalmente eles começam na quarta, né? Não canta, tá, gente? Aí começa. E o pé de fundo. Essa movimentaçãozinha. Só não tô apontando pra nenhuma música, tá? Senão vai dar um strike aí. Ainda tô botando até muita nota, né, galera? E fica nessa coisa. Bom, o que eu quero falar? Que eu vejo muita gente falando sobre o movimento worship. Eu já vi uma coisa bem sinistra que um pastor falou aí, nem sei quem ele é, cara. Que worship é magia. Porque usa as harmonias, tu vê até em filmes e tal, porque elas são melódicas, né? Daquele ar, né, sentimental negócio. E as letras são sentimentais. E acaba que isso vai provocando emoções nas pessoas. Naturalmente vai dando gatilho para emoções. E o que eu quero dizer para eu fechar. Há muito tempo atrás tinha essa música aqui. Eu quero ficar com você, esconder tuas sandálias e correr. Esconder pra você não sair e ficar perto, acho que é perto junto de ti. Acho que e te abraçar.
abraçar. E era só isso. E vinha a letra também num toque de uma intimidade, assim, né? Parece que eu tô falando um pouco com Cristo, vou esconder tuas sandálias, assim. Porque a gente estava vindo de muito barulho, muito barulho, muito barulho. Rompendo em fé e a vida. Não tô falando que as músicas são erradas, as músicas. Mas a gente entrou num loop que precisava de mais profundidade. Lembra da passagem de Ezequiel? Então a gente foi entrando mais profundo no mover do Espírito. E foi muito bom. Para quem lembra, foi muito bom. Só que o inimigo é ardiloso. Ele não vai deixar a gente ficar com a presença de Deus e assim, desde o início, né? Lembra lá, né? De Adão e Eva. Então ele faz sorrateiramente que a gente comece de uma forma correta, né? Deixa, vai deixando fluir, daqui a pouco vai dando espetáculo dele. Às vezes de falta de... às vezes vem de brecha da nossa vida. E uma das coisas é dinheiro. E tu começa a fazer um pouco de sucesso, e você tem que ter uma música, tem que lançar outra, e aquilo fica ali. E, cara, se tu não fizer sucesso, você tá vivendo daquilo dali, as pessoas já não honram os músicos, como tem que ser honrados, e acabam os músicos, as pessoas apelando mesmo. Entende? Uma coisa vai puxando a outra. O que eu quero dizer pra vocês é que, se você chegou aqui, obrigado por ter me ouvido, que pouca gente me ouve. Na adoração a Deus, o que importa em tudo é o dentro do teu coração. Tem músicas que vai te facilitar a você se concentrar em Cristo e concentrar na presença dele. Tem música que vai ser distração, músicas que são muito harmoniosas, muito maneiras de tocar, entendeu? E acaba que com isso fica muito divertido, né? E você não se concentra. Há muito tempo atrás, um amigo falou que o Espírito Santo é igual igual não, né? Ele tem aquela transfiguração, né? É parecido com uma pomba. E se você chega perto de uma pomba, o que ela faz? Ela fica parada? Não. Se você chega de forma brusca, você consegue chegar mais próximo dela. E possivelmente, se você começar a oferecer migalhas, ela começa a chegar mais perto de você. O Espírito Santo, ele tem uma sensibilidade muito grande, e ele é uma pessoa. E ele vem para nos ensinar o caminho, esse caminho que o Pai abriu para nós. E a gente não tem entendido isso. Nossas reuniões têm sido umas reuniões, ainda depois desses anos todos, umas reuniões como outras, qualquer protocolos e protocolos. E o respingo que você sente da presença de Deus, eu garanto que é por causa de você. Porque você, com o meu barulho todo, você conseguiu se conectar com Ele naquele lugar. E às vezes, pela graça de Deus, vem uma pessoa sensível trazendo uma palavra vinda do céu. Vem uma pessoa sensível e traz uma música vinda do céu. O que é isso, vindo do céu? É porque eles foram inspirados por Deus. Eles sentiram isso de falar independente. E dependendo se é passar de tempo ou não, do cronômetro que fica lá na frente, lá grandão pra você. Então é isso. Não banalizem tudo. Pede discernimento a Deus. Paulo fala sobre isso em suas cartas, discernimento. Retenha o que é bom. E eu me considero um cara muito crítico por causa da minha hipersensibilidade, né, com as coisas. Isso faz parte do meu temperamento. Não é questão espiritual, né? Mas Deus me criou assim. E aí acaba que eu consigo sentir as coisas como fosse. Como eu tô descobrindo mais como eu sou, parece como eu consigo sentir o ambiente, mas agora parece que eu consigo poupar o que tá o ambiente. Aqui no ambiente que é invisível, eu consigo tocar. E às vezes faz mal, porque, cara, tu às vezes se pergunta o que você tá fazendo aqui, e às vezes faz muito bem, porque a graça do Senhor veio. A presença dele veio no meio com seus irmãos, que é a melhor coisa que tem. As pessoas estão... Aí tu vê que, cara, esse cara teve o secreto com Deus, tá honrando Deus. Quer dizer, ele tá buscando Deus no secreto, e Deus tá honrando, cara.
Paulo fala que nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra os principais potestades, e a gente tem que ficar atentos a isso, né? Então, eu passo por muitas lutas assim, né? Como todo mundo, não quero ficar se vitimizando, mas todo mundo passa por essas lutas. E aí que tá, né? O que fazemos depois, né? O meio e meio dessas lutas. Te digo, hoje é um dia que eu não tô feliz. Eu não tô feliz, assim. Mas eu falei assim, eu preciso buscar o Senhor. E às vezes, de repente, foi até ele que me deixou assim. Pra ele, eu falei assim, vou instigar esse garoto pra mim vir falar comigo. Porque Deus é assim, cara. Se tu ler a Bíblia toda, sem pular genealogias, você vai conhecer quem é esse Deus. Através das Escrituras, tu conhece já o caráter de Deus. Como ele trabalha. Né? Então, o movimento worship hoje tá sendo uma ferida, como todo movimento teve, todo período que teve, toda geração teve. Então começou a música começou a se ficar refinado, né, musicalmente. Então tem as músicas da harpa cristã, que tem aquelas letras fortes que foram criadas em momentos muito sinceros e que são cantadas até hoje. Tem músicas antigas que também são cantadas hoje, como grande é o Senhor e muito digno de louvor. Então, tipo assim, a gente tem que aprender a ter discernimento. Eu aprendi uma coisa com irmãos que eu andava em outro tempo. Como disse uma pastora conhecida minha, outrora, irmãos que eu andava, eu aprendi a ouvir e ver o que o Senhor está fazendo em cada tempo. E eu sinto que está num momento de transição. Por isso que eu estou até gravando esse vídeo. Eu sei que vai atingir poucas pessoas, mas o mínimo que for já está valendo. Eu só sei que busque a presença de Deus, continue perseverante. Eu falo de mim mesmo. Eu falo outra palavra que a minha sogra fala muito, que acho que está em Salmos, né? A começar de mim quebra coração. Então, busque a presença de Deus no teu secreto, em casa. A gente fala muito sobre cultuar a Deus, né? Aí começamos a falar, o culto começa desde a hora que você está em casa. Então, todo momento vocês têm que andar com Deus. Já viu aquela do Enoque? O Enoque andava com Deus e depois, foi. Cara, andar com Deus é todo o tempo, em todo momento, no trabalho, na escola, onde você estiver, você tem que estar andando com Ele. Você tem que saber que Ele está realmente Ele está do teu lado. Teu lado. Então é isso, galera. Eu queria dizer isso. Eu vou estar... vocês vão ver corte eu tocando e falando, então esse vídeo fica bem grande. Então quem ouviu, então quem não ouviu, vai ouvir. E se você chegou até aqui, fale assim, amém. Só isso.